Saudações Dukes e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo bom, senhoras e senhores. Vamos falar sobre um jogador que realmente pode sair do Fluminense há pouco tempo. Será que pode ser agora? Será que vai ser mais tarde? Mas é interessante a gente falar sobre esse jogador que é importante. E eu pensava que realmente ele não seria justamente colocado em algum canto, mas ele poderia ser colocado. Olha só que interessante. Então vamos falar sobre ele. Está curioso? Antes disso, se inscreve no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo, que é o que? TikTok é para vídeo mais zoeiro, Twitter, que é para mais vídeo, que é para falar sobre quando o vídeo chegou, Instagram, Reels, que é para falar sobre os temas dos vídeos de hoje, dando um spoilerzinho, YouTube, que eu tô aqui, YouTube Shorts, para comentar sobre quando o vídeo chegou ou quando vai chegar. Isso tudo é conjunto. Pix na tela também, que se quiser me jogar com qualquer valor, e vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Vamos falar sobre esse jogador que eu falei? E é dele, Calegari, o clube da MLS, faz proposta para o lateral do Fluminense. Mesmo sem ser titular, lateral chega nos planos da diretoria tricolor. Isso é extremamente importante que ele colocou o Paulo Brito. Segue nos planos. Ou seja, realmente, dentre a situação toda, a venda desse lateral vai ser até mais dificultada como nunca. É muito importante a gente entender quando o jogador está nos planos ou não está nos planos. Cristiano é muito mais fácil de tirar do Fluminense do que o Calegari. Muito porque o Calegari ainda é visto como alguém que pode ajudar muito o Fluminense. Tanto na lateral quanto também como volante. É muito importante ter um jogador desse tipo. Mas o mais importante é justamente vendo aqui o que eu posso falar. E bom, Calegari então recebe proposta, mas de qual clube que eu tô falando? Realmente assim, eu gosto muito de falar com vocês sobre a possibilidade de fazer um vídeo até maior quando realmente tem um nome. E olha só o nome, o Los Angeles Galaxy. É interessante pro Calegari tá nos Estados Unidos. Eu acho que vai ser um bom aproveitamento. Estados Unidos é cada vez maior no campo de soccer, né, de futebol. E é muito interessante para ele desenvolver somente outras situações. Eu acho que o Calegari falta muito para ele se tornar um grande jogador. Eu não acho que no futebol brasileiro, que é um futebol completamente forte, é bom ele estar aqui, mas é bom ele estar em um time que é forte, que é o Los Angeles Galaxy, e com uma competição muito legal, não é tão forte assim quanto o campeonato da MLS. Então é muito importante a gente ter um jogador desse, é muito importante para o próprio Calegari pensando nisso. O Calegari nesse ano, e aí eu coloquei aqui, né, comparando, né, o Calegari no ano passado, o que aconteceu com ele? Diversas vezes ele estava na reserva. Até o Cristiano ficou mais titular do que ele, né, nesse ponto. O próprio Caio Paulista, diversas vezes ele jogando como volante, mas sempre tendo Nonato, André, Wellington, até o Wellington jogava, mas ele não jogava. Isso é muito importante a gente inferir como é que foi o ano do Calegari. O Calegari chegou assim a ser titular algumas vezes? Chegou. No final do ano ele conseguiu pegar a titularidade muito por conta dessa falta desses jogadores. O Cristiano não era confiável. O Caio Paulista não estava bem na posição de lateral. E acabou sobrando somente para o Calegari muito por conta de sobra, não por conta de trabalho e realmente o que ele representa ali. Então é muito interessante ver no ano passado e nesse ano ele realmente iniciou, e por conta do pênalti, que eu acho que é injusto a gente falar tudo no Calegari somente por conta do pênalti, ele acaba justamente falando sobre isso. Cara, é muito triste quando a gente vê que por conta de um lance que realmente o Calegari estava treinando, a gente colocar o Calegari para fora desse jeito.
Eu falo assim, é interessante por um lado, mas é interessante por outro. Esse negócio que passa ser feito ali. E pra quem não sabe, né, se ele receber uma proposta, então, pra quem não sabe como que é, você tem a fase de, eu gostei muito desse jogador. Depois tem a fase de sondagem, que é perguntar assim, como é que tá esse jogador? Tá bem? Tá bem fisicamente? Tá bem, tá jogando bem e tudo mais, que é a fase de sondagem. Aí você tem a fase de realmente receber a proposta, então ele está recebendo a proposta. Ou seja, a gente não está ainda caminhando na verdadeira negociação. E aí quando ele receber a proposta, olhar e o staff dele com ele e até mesmo o Fluminense, aí sim já vai poder falar sobre isso. Mas é muito importante a gente analisar que já tem um nome. Já tem um nome. E pensando novamente em 2023, o Calegari, ele, por conta disso, realmente ele foi deixado de lado, mas eu acredito que ele ainda pode dar algum caldo no Fluminense. Pensando no substituto para jogar no Flu, que eu acho que é muito interessante, né? Eu acho que mesmo a gente possivelmente perdendo o Calegari, eu não acredito que o Fluminense vai ter problema na lateral direita. O Jorge, que é um bom lateral direito, eu não acredito no Guga na lateral direita, eu gosto que o Guga fique na lateral esquerda, que é o que o melhor desempenhou. Pode também vir outros jogadores, o próprio Marcos Pedro seria interessante também como reserva, o Johnny, porque joga nas ambas laterais, poderia também ajudar. Ou seja, a gente tem recursos na lateral direita. Falta a gente ter um grande titular. Esse grande titular, na minha concepção, é o Jorge. Então sim, a gente tem substitutos sim para a vaga que o Calegari hoje ocupa no Fluminense, que é na lateral. Torcida do Flu não teve tanto apreço. E aí, eu sempre analiso também a torcida do Fluminense. E a torcida do Fluminense não teve muito apreço por ele. Nunca chegou a ser um cara, grandioso. Nunca chegou. Aí teve o grandioso Martinelli, o grandioso André. Mas nunca, mesmo ele realmente no final do ano passado sendo titular, a gente nunca chegou a ter, falar assim, cara, realmente o jogador é interessante nesse lugar aqui. Então a torcida nunca viu o jogador Calegari sendo um ótimo jogador. E muito disso ajuda a vender ele de uma forma mais fácil. Diniz já colocou ele fora do time muitas vezes. Tá colocando agora. Tá privilegiando em colocar um lateral esquerdo para lateral direita para não colocar ele. Olha só que insanidade isso. Ou seja, ele está sendo preterido sim pela gestão do Diniz. Pelo modelo técnico do Diniz. Mesmo falando que realmente segue nos planos da diretoria tricolor, não segue nos planos do Diniz, parece. Isso é muito importante também. Não é apenas a gestão que tem que falar, mas também o Diniz. Se o Diniz não quiser, ele não entra. E aí pensando na gestão assim, tá bom, e o que fazer então? A gestão quer, o Diniz não quer, a torcida mais não quer do que quer. E aí, gestão, o que fazer? O que pensar somente sobre isso? Vale a pena vender agora? Com qual preço que vai ser vendido? Como é que vai ser a repercussão dessa venda pro futebol da MLS? Isso tudo é importante pro Fluminense. Pra quem não sabe, a minha análise é justamente essa. É pensar no Calegari justamente, não somente ali, pensar no Calegari do que ele é, ele tem 20 anos de idade, então quer dizer que ele ainda pode melhorar. Pensar que, por exemplo, foi muito nessa idade que a gente falou muito mal do Luiz Henrique. Será que o Calegari não pode ser um novo Luiz Henrique? Que depois dos 21, 22 anos, ele já tendo um pouquinho mais de sintonia com o time, ele possa melhorar? Isso tudo vem em conjunto. Eu tô falando isso para falar para vocês como é que é difícil ser gestor de um clube. Difícil vender, difícil realmente tratar justamente como seu próprio cliente, que é o Fluminense. E espero que vocês entendam que, na minha concepção, o Calegari ainda tem bola. Não é por conta de um pênalti que eu vou eliminar ele do Fluminense. E é isso, né? Calegari fora do Flu. E você? Você mandaria ele logo pra MS ou não? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreve no canal.
faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo. Pix na tela. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.